Boa noite, amados irmãos. Como é bom revê-los mais uma vez, como é bom estarmos aqui. Eu sei que, assim como a minha semana, a sua também é corrida. Eu sei que no meio da semana, a gente parar para estar aqui, de fato, se torna um desafio, mas é um desafio muito prazeroso, da gente poder assumir esse compromisso e desfrutar. Como eu tenho dito, a minha oração é que as nossas quartas-feiras, nosso culto de quarta-feira, possa se tornar um oásis em meio aos desertos secos que nós enfrentamos nas nossas semanas. E eu quero, nessa noite, dar sequência às nossas reflexões. Nós temos estudado nas nossas quartas-feiras e orado nas nossas quartas-feiras pela família nesse tempo. Graça para as famílias. Nós temos nos debruçado sobre esse assunto e eu quero mais uma vez refletir com os irmãos sobre isso, sobre esse assunto importante, muito importante, talvez o mais importante para os nossos dias. Falar sobre família é de fato um desafio. E eu sei que quando nós lançamos um folder ou um convite para falar sobre família, muitas pessoas esperam ir à igreja e chegar lá e receber uma receita de bolo. O pastor agora vai trazer uma fórmula mágica para que minha família seja abençoada. Ou então o pastor vai trazer para a minha vida um antídoto, algo que vai ser mágico. Irmão, eu não estou aqui para te apresentar nenhuma fórmula mágica, nenhuma receita de bolo. Família é uma bênção. O que eu posso dizer de modo categórico, de modo que eu posso afirmar com todas as minhas forças e crença, é que a família foi criada por Deus. Ela existe em Deus para glorificar a Deus. E nós, quando falamos sobre família, nós não queremos dizer como uma família deve ser. Ou dizer, olha, a minha família é assim, a sua família também deve ser assim. Nós simplesmente queremos apresentar, à luz das Escrituras, graça para as famílias. É isso que nós queremos produzir. Quando eu chego aqui no púlpito, ou em qualquer lugar, um pastor sobe ao púlpito para dizer para você que você tem que ser de uma maneira, daquela outra maneira e daquela outra maneira, ele está tentando fazer simplesmente eu produzir um moralismo nas famílias. E meu objetivo não é esse. Meu objetivo é oferecer o Evangelho. Porque eu estou certo de que o que as famílias mais precisam, irmãos, é do Evangelho. O que os nossos filhos mais precisam é do Evangelho. O que os maridos mais precisam é do Evangelho. O que as esposas mais precisam é do Evangelho. Porque o Evangelho de Deus é poderoso para fazer mulheres sábias, homens tementes a Deus, piedosos, filhos obedientes. Nós precisamos do Evangelho, irmãos. É tudo que nós temos. Por isso nós precisamos dele. E eu quero ler um texto da palavra de Deus para podermos refletir nessa noite apenas um versículo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Miguel leu a lei. Êxodo foi a lei, a entrega da lei. E Deuteronômio é a repetição da lei. É como se Deus dissesse, eu amo tanto a minha lei. Eu quero tanto que vocês vivam a minha lei. Eu estou tão desejoso que vocês vivam a minha lei, que Deus decide repetir toda a lei. O contexto é que os pais desobedientes morreram no deserto. Nasce uma nova geração. E Deus está querendo provocar no coração daqueles a obediência, para que eles venham herdar a promessa, a terra prometida, com a lei gravada nos seus corações. Aquela geração que nasceu, foi uma geração que nasceu debaixo da murmuração, debaixo da idolatria, e debaixo de um povo incrédulo. Então Deus vai repetir toda a lei para gravar a lei na mente daquela nova geração. E vai dizer o seguinte, vocês devem usar essa lei para os seus filhos. Onde vocês andarem, durante o dia, quando acordar, até dormir, vocês vão refletir na palavra de Deus, na minha lei. E em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deus diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A maior declaração de fé que a sua família tem que publicar nos umbrais das suas casas, nos cultos do lar doméstico, a maior declaração doutrinária
que uma mulher deve fazer na sua casa, que um homem deve fazer na sua casa, que os filhos devem receber dos pais, é essa: o Senhor é o nosso único Senhor. Deus é o nosso único Senhor. Essa é a maior e mais memorável declaração de fé de todos os tempos, irmãos. Nós temos muitas declarações doutrinárias, declarações de fé. New Hampshire, Declaração de Fé de 1689, Confissão de Fé Batista de Londres, Declaração de Fé de Westminster, e todas elas são excelentes, são balizares que nos apontam e nos levam diretamente para as Escrituras, diretamente para Deus, diretamente para um padrão estabelecido pelo Senhor, de doutrina, de confissão, de fé. Mas a maior de todas as declarações doutrinárias, para as nossas vidas, para as nossas famílias, é: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Num tempo de tantos senhores, num tempo de tantos saberes, num tempo de tantas filosofias, num tempo de tantas ideologias, nós precisamos dizer: o nosso Deus é o nosso Senhor. Não a cultura, não a ideologia, não o marxismo, não nenhum tipo de política social, nenhum tipo de psicologia e terapia, mas o Senhor da nossa vida, da nossa casa, dos nossos filhos, da minha esposa, o meu Senhor. Os homens devem se levantar nas suas casas e dizer: é o único Deus. Enquanto as próprias religiões estão criando inúmeros deuses, enquanto o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, constrói deuses e tenta nos dizer que nós devemos confiar naquilo que nós criamos no nosso coração de ídolos, Deus está dizendo para a gente: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra dele é autoridade final. Quem ele é o que nos importa. O que ele fez por nós é o que nós mais precisamos. Ele é o nosso único Senhor. Eu quero olhar para esse versículo, separando ele em algumas partes e refletir nessa noite. E o texto diz assim: ouve, ó Israel, ouve. Esse é o primeiro ponto que eu quero refletir: ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa noite tem boa audição. Eu acredito que todo mundo que para com o celular na mão e assiste um dos vídeos da nossa igreja tem uma boa audição e consegue ouvir o que nós estamos falando. Ouviu o que eu li da palavra de Deus, ouviu o que nós estamos ensinado da palavra de Deus, e nós precisamos entender que a palavra de Deus, Deus está dizendo: eu não estou jogando a minha palavra ao vento. Eu não estou simplesmente como alguém que pega um punhado de pétalas e joga ao vento para onde ela quiser ir. Eu estou direcionando a minha palavra aos seus ouvidos. Por isso Deus diz: ouve. Dê atenção. A palavra de Deus dá uma ênfase sobre ouvir a palavra de Deus. Começando pelo texto que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não a palavra do pastor, não a palavra do professor universitário, não a palavra do instrutor acadêmico. A fé não vem por ouvir uma filosofia, a fé não vem por ouvir uma ideologia, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você tem buscado ter fé, crescer no Evangelho, ter fé é o que, pastor? Ter fé e crescer em fé é o exercício da graça na sua vida, é você se exercitar, é você buscar a Deus, é você conhecê-lo através da palavra, é você ter uma vida de oração. Isso é ter fé, não é amuleto da sorte, não é uma capacidade pessoal sua, uma condição que você tem. Eu estava escutando um raio desses programas de televisão que tem por aí. Eu estava lá no correio tomando meu café, fiz um cafezinho tão gostoso, sentei tão quietinho na cozinha, peguei minha xícara de café e estava
passando na Globo. E aí eu troquei, falei, não quero ver Globo. Aí passei. Aí me esbarro em outro canal, tão ruim quanto, que está passando um programa, desse programa de televisão aí, evangélico. Dos lobos. Aí tá lá a pessoa entrevistando, né? Toda alegre. Aí eles fazem ensaio direitinho para ficar bem falado, né? Aí pegaram a pessoa e falaram assim: como é que isso mudou a sua vida? Era uma campanha lá sobre a minha prosperidade em Deus, né? Aí a pessoa: não, está sendo muito bom, vale muito a pena ouvir o que o pastor está falando, vale muito a pena ouvir e colocar em prática, porque desde quando eu vim para essa igreja, eu aprendi a usar a minha fé. Eu falei: beleza, a sua fé, né? Você aprendeu a usar a sua fé. O que é isso? As pessoas acham, irmãos, que usar a fé, ter fé, é você ter uma condição que você consegue dar uma ordem a Deus, fazer com que Ele faça alguma coisa para você, ou até mesmo movimentar o mundo espiritual. Na era da prosperidade, da falsa teologia da prosperidade, ter fé é você conseguir conquistar dinheiro, bênçãos. Nada disso. A fé é uma dádiva, é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai nos dizer isso, irmãos. Vai nos ensinar que quando nós cremos, nós temos fé, nos arrependemos e temos fé, e isso não é de vós, é dom de Deus. Não é uma capacidade pessoal, é um dom de Deus. Por isso a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus mesmo reivindica o seguinte: não endureçais o vosso coração. Salmos 95, versículo 8. Porque Ele é o nosso Deus, versículo 7. Nós somos o seu povo, do seu pastoreio, e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Versículo 8. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá, no deserto. O que o salmista está lembrando aqui? Quando Deus falou para o povo que o povo tinha que ser obediente, e o povo endureceu, falou: não, melhor nos fosse voltar ao Egito e morrer nas mãos de Faraó. Hebreus, capítulo 3. Vou ler a partir do 7 também. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Mais uma vez, o autor bíblico está remetendo a um tempo em que o povo estava ouvindo a voz de Deus, clara, direta, e resistindo a ela. As tábuas, como Miguel colocou aqui na transição, foram escritas por Deus, dado ao povo, e o povo, mesmo tendo aquele contato direto, vendo a coluna de fogo, a nuvem de dia, Deus falando face a face com Moisés, o povo estava duro. Ele repete no versículo 15 mais uma vez: por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu naquela rebelião. No capítulo 4, versículo 7 de Hebreus, ainda segue dizendo: determina Deus uma nova oportunidade e chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
nós não podemos ouvir a voz do Senhor, as suas orientações, e negligenciar a prática na nossa vida familiar. Eu tive uma experiência muito joia na semana passada. A Helena tem uma Bíblia que ela ganhou desde bem pequenininha, então ela é bem rasgadinha. Criança, esse é o objetivo mesmo, é dar na mão, deixar a criança manusear, pegar gosto, saber que aquilo ali é uma Bíblia. Criança pegar contato, ter contato. E ela tem essa Bíblia. Estava bem surradinha, aí teve um trabalho de escola que precisava levar a Bíblia. Eu falei assim, Mara, eu vou comprar uma Bíblia nova e vou fazer uma transição com a Helena, porque a Helena já sabe ler. E eu li, junto com o Júnior, aqui nos momentos de oração dos domingos às 7 horas, que os puritanos, a maior motivação dos puritanos ensinar as crianças a ler era para que elas conhecessem a Bíblia. Lembra, Júnior? Eu falei, não, então isso tem algum significado agora para eu botar em prática. Eu fui lá, comprei uma Bíblia nova, escrevi para a Helena, entreguei na mão dela. Eu fiz um cerimonial, irmãos, mesmo com a Helena. Falei, Helena, vem cá, eu estou passando essa Bíblia. E um dia antes, a Helena tinha me perguntado como que foi a minha história de vida. Né? Papai, como que foi a sua história de vida? Eu falei, olha, contei ela, narrei os fatos. Quando era pequeno, ela estava preocupada em saber como que meu pai cuidou de mim quando eu era pequeno. Eu contei toda a história para ela. Em algum momento os irmãos vão entrar nesse oikos meu. Não agora, senão a gente delonga muito. Contei. Falei que não foi fácil, não tive uma presença tão afinco, não tive um ensino. Mas Deus me alcançou com o Evangelho, transformou a minha vida, me deu perspectivas, me deu direção, me deu ensinamentos, me transformou, mudou a minha vida. Então tudo aquilo que eu não tive, onde aparentemente se tem, eu tive em Deus. Aí ela ficou com aquilo na cabeça. E quem conhece a Helena sabe que a Helena é muito emotiva, né? A Helena é muito emotiva, ela fica emocionada facilmente. Então ela chorou comigo naquele momento, orou, tudo mais. E no outro dia, então, teve essa oportunidade, eu peguei uma Bíblia, eu comprei, dei a Bíblia a ela num memorial. Vocês lembram que o último versículo que nós estudamos no domingo fala que o povo teve um marco, né? E fazer marcos é importante. O povo de Deus sempre viveu assim, irmãos, fazendo marcos, tendo aqueles memoriais. Desceu da arca, um marco, né? Foi no monte, Deus marcou ali a palavra. Eu fiz esse memorial, entreguei a Bíblia a ela e falei, olha, a primeira Bíblia que a minha avó me deu está guardada com ela até hoje. Uma Bíbliazinha de capa marrom e as páginazinhas douradas. Está guardada com ela até hoje. Primeira Bíblia que minha avó me deu, eu já com uma idadezinha mais avançada. Mas eu lembro direitinho dessa Bíblia. Lembro de ir para a escola bíblica, carregar essa Bíblia. E eu falei, e por causa dessa palavra, Deus me fez quem eu sou. A palavra de Deus marcou a minha vida e me mudou, me transformou. E aí, agora todo culto doméstico, o versículo que a gente vai ler é a Helena que lê, na Bíblia dela. Ainda babuciando algumas palavras, tentando. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente não pode negligenciá-la. A gente deve buscar aplicá-la com força, com veemência, com dedicação e viver para aquilo. Aquilo tem que pulsar em nosso coração, de modo que aquilo mova os nossos batimentos. A palavra de Deus, ela é poderosa. O autor dos Hebreus diz que ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no fundo da alma. Quando você lança a palavra de Deus sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos, você não pode mensurar aquilo que a palavra de Deus pode fazer, porque ela atinge mais fundo do que medulas e juntas. Ela atinge a alma. A palavra de Deus. E o segundo ponto, Israel. Israel significa povo El Deus. Então a palavra de Deus está sendo proferida pelo próprio Deus ao seu povo. O que isso traz para nós, irmãos?
é que o povo de Deus é beneficiado, privilegiado, honrado. O povo de Deus tem algo que nenhum outro povo vai ter na terra. Tem a palavra do próprio Deus sobre a vida dele. Nós somos abençoados. Pastor, por quê? Porque Deus nos dá riqueza? Posso? Não, porque Deus nos dá a sua palavra. Ele fala com a gente. Ele fala com a gente nas Escrituras. E Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. É o próprio sopro de Deus para nós. É o poder de Deus vivo, claro e objetivo para nos repreender, nos corrigir, nos exortar, nos ensinar, a fim de que nós sejamos perfeitos e preparados para toda boa obra. Para toda boa obra que não é fazer alguma coisa, é viver de modo digno do Evangelho. Se você é povo de Deus, você precisa estar atento à voz de Deus. O povo de Deus, ouve meu povo. Deus não está jogando pérolas aos porcos quando Ele diz, ouve, ó Israel. Ele está direcionando a sua palavra para o seu povo. Ele está dizendo, ouve Israel, ouve meu povo. Ele está dizendo, ouve amorreus, filisteus. Ele diz, ouve, ó Israel. O que me chama a atenção aqui, Jesus, quando andou no meio das igrejas, em Apocalipse, vendo as obras, julgando aquelas igrejas, olhando a realidade de cada uma delas, Jesus terminou dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja é o povo de Deus hoje, e se a igreja não ouvir a voz de Deus, ela vai sucumbir. A igreja é composta de famílias, e se famílias não derem ouvidos à voz de Deus, elas vão sucumbir. Ouve, ó Israel, ouve, ó povo, o Senhor. E eu quero falar sobre isso, porque Jesus é o nosso sal. Joana já está aprendendo nas primeiras 3 perguntas do catecismo. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o nosso, é só para completar, são catecismos simples. Catecismo objetivo, não tem que ficar inventando não. Eu quero que vocês entendam a realidade que Charles Spurgeon entendeu. Eu quero viver e ficar feliz em viver e morrer, sendo simplesmente um mero repetidor. Ele não precisa inventar nada, né? Tem gente que paga curso para criar filho, paga curso para ajustar a família, vai no psicólogo e fica pagando o psicólogo para ele te ouvir horas e horas. Você não precisa pagar nada para me ouvir, para eu te ouvir não. Só você fazer um cafezinho na sua casa, me chamar, eu vou lá, te ouço de graça. Bato papo, converso, te escuto. Se você falar assim, pastor, não fala nada não, só me escuta. Eu vou lá, tá bom. Se você tiver broa, bastante coisa para comer, aí que eu fico quieto mesmo, irmão. Eu só como e vocês só falam. E se eu tivesse mais tempo, essa semana eu fiz 3 visitas. E um tiro na água, que foi Israel espanhol, né? Mas eu fiz 3 visitas concluídas. Fui numa casa, né? Não vou com mão pura não. Não vou com mão pura não. Fui levar uma bananinha, Dona Cremilda comeu a bananinha, Tamir tirou a foto, me mandou. Fui lá, visitei Dona Morena, orei com o seu Simar, Serpa, estive ali junto com eles. Vive um momento, logicamente, de dor, pela perda do filho. E falei, eu vou fazendo visita, onde tiver a porta aberta eu vou entrar. Aí uma foi em Varanágua, não tem problema, mas eu deixei minha marca. Não deixei, Marcelo? Deixei minha marca lá, falei, vim aqui, hein? Que é bom levar uma bolsinha que se a pessoa não estiver em casa, você pendura um negocinho lá. Mas de onde vem isso aqui? Tal. Depois eu falei assim, passei na sua casa, hein? Ficou a marca. Mas a realidade, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos é que se eu tivesse mais tempo, eu ouviria até mais. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você é povo de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. E não precisa ficar desesperado sendo povo de Deus. Para onde eu vou? O que eu faço? Quem vai me direcionar? Vou comprar que curso? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Irmão, a palavra de Deus
é suficiente, é poderosa. Eu creio na suficiência das Escrituras. Não há um ponto sequer debaixo do céu que as Escrituras não tenham autoridade suficiente para tratar do assunto. Não que eu venha negligenciar as outras áreas e diminuí-las, mas até as outras áreas, que são filosofias, que devem estar submissas à teologia, para entender o homem, primeiro ir ao seu Criador. Senão vai falir, irmão. Isso não é falível. Todas as filosofias são falíveis. Somente a palavra de Deus é infalível. Amém? E nós, como povo de Deus, nós temos Jesus como nosso Salvador, correto? Mas Ele também é o nosso Senhor. Muitas pessoas querem o Salvador Jesus, mas o Senhor Jesus, de maneira nenhuma. Eu sou Senhor da minha própria vida. Eu quero um Salvador que me livre do inferno, mas eu vou viver aqui na terra como eu mesmo sendo Senhor da minha vida. Famílias, tem um Salvador maravilhoso, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, suficiente, maravilhoso, sublime, insubstitutível. Mas Ele também é o Senhor das nossas famílias. Ele é o Senhor das esposas. Sendo o marido o cabeça do lar, Ele é o Senhor e cabeça do marido. Sendo o marido a esposa, a autoridade sobre os seus filhos, Ele é o Senhor dos filhos. Por isso que nós devemos criar os nossos filhos sobre o Salvador Jesus Cristo, sabendo que Ele é que salva nossos filhos, mas também sabendo que nós estamos criando filhos para o Senhor, para estarem submissos a Ele. O último ponto, o quarto ponto, nesse versículo que eu quero refletir é o seguinte: nosso Deus, o Senhor é nosso Deus, Ele é o único Senhor. Aqui aparece tanto a idade de ser o único Deus, na ideia do povo que tinha não polis-deuses, mas eram monoteístas, um único Deus. Nós não temos vários deuses. As nações pagãs em volta de Israel tinham vários deuses. A lua era um deus, o sol era outro, tinha o Moloque, que era o senhor da fertilidade, e existia abortos que eram feitos, e assassinato de bebês que eram feitos para adoração desses ídolos. Hoje fazem-se abortos numa formalidade diferente, não tem templos. São as ideologias. Tem o Supremo. Tem os governos que querem abortar as crianças a Moloque. Mas ali já tinha vários deuses que recebiam esses sacrifícios. E eu sempre, agora, todo dia eu vou postar uma contra o aborto, em qualquer circunstância. Nós devemos dizer isso. E Israel estava ouvindo a voz de Deus, sendo povo de Deus, e Deus estava dizendo: eu sou o único Deus, vocês são monoteístas. Não existem vários deuses. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber a palavra de Deus, o que o povo fez? Imediatamente, um bezerro de ouro. Eles já estavam cedendo à cultura circuncidante e criando para si deuses. Agora, esse versículo também nos chama a realidade de um Deus trino, único, unitrino, ou triuno, como a teologia chama. Deus é o único Deus, sendo o Pai, o Criador de todas as coisas, o Filho, o executor de todas as coisas, e o Espírito Santo, aquele que aplica todas as coisas ao coração do povo de Deus. Nós precisamos estar seguros que é esse Deus, o Deus da nossa família. O único Deus lá na minha casa é Jeová, o nosso Criador. O único Deus na nossa família. Josué disse: vocês escolham para onde vocês vão, a quem vocês vão adorar, mas eu e a minha casa serviremos, vamos dizer junto, serviremos ao
Senhor, o único Deus, trino. Porque na sua casa, você tem um Deus criador que te criou, que criou a sua esposa, que criou o seu marido, que criou os seus filhos. Filhos são criação de Deus. Nós não temos a capacidade em nós. É uma obra maravilhosa. A bênção da fertilidade, da fecundação, a bênção da gestação, é obra de Deus, é Deus tecendo-nos, como o salmista diz, desde o ventre da minha mãe, teceste-me. A ciência não consegue fazê-la por si. Pode-se criar uma fecundação artificial, uma forma de armazenar o espermatozoide, mas precisa de um útero são. Sem útero são, não consegue. Pode-se misturar e tentar colocar dentro de uma incubadora, uma espécie de incubadora para criar uma, mas não consegue. Já tentaram. Por quê? A vida soprada por Deus não vai estar ali nunca, se for criada só pelo homem. É uma bênção. Deus é o criador da nossa casa. E a própria família aponta diretamente para isso. Agora, nós também precisamos saber que esse Deus é Deus Pai e Deus Filho. E na figura, na pessoa do Filho, Ele é o Salvador da nossa casa. É o Filho que salvou o seu marido, a sua esposa. É o Filho que vai salvar os seus filhos, não você mesmo. Ele é o Salvador maravilhoso, o Salvador suficiente. E na nossa casa nós temos também o Deus Espírito Santo, que opera nos livrando, nos guardando, nos ensinando, nos direcionando, que opera nos santificando, que opera dando os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É o Espírito que opera dando obediência aos filhos, submissão à esposa, autoridade ao marido e dando à família um ambiente harmonioso, propício para que o Evangelho seja proclamado através daquela família e também propício para que haja edificação e encorajamento. É o Deus Espírito Santo que opera em nossas vidas. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que você deve ir para a sua casa e estabelecer, eu aprendo muito com o Júnior, com o Carol, que eles gostam de escrever na casa. Você chega na casa de Júnior, tem coisa escrita, isso é uma bênção, porque é para memorização. Para memorização. Já vi na casa de Jana, quando a gente estudou aqui as bem-aventuranças, ela escreveu para as crianças irem memorizando, ela recitava para as crianças memorizar. Vai para sua casa e escreva: o Senhor, Deus, é o nosso único Senhor do meu lar. Agora, mais do que isso, insista você com o seu marido: o Senhor é o nosso único Deus. Você, marido, com sua esposa: o Senhor é o nosso único Deus. Insistam com seus filhos: o Senhor é o nosso único Deus. Escreva nos umbrais de suas casas, mas também nas tábuas do seu coração: Ele é o nosso único Deus. E saiba que nesse Deus maravilhoso tem graça para as famílias, graça abundante, graça maravilhosa, graça suficiente, graça irresistível. Ele é o nosso Deus, que tem cuidado de nós. Não endureça, amoleça o seu coração, se submeta à voz do Senhor e ande na direção do nosso maravilhoso Deus. Amém? Feche seus olhos. Ó Deus, nós não poderíamos de maneira nenhuma estar em outro lugar. Era aqui o nosso lugar, e aqui nós estamos, e aqui está a sua palavra para os nossos corações. Ela é tudo que nós temos. Venha nos sacudir, nos virar de cabeça para baixo e nos colocar no devido lugar, ó Deus, através da sua palavra, Senhor. Mexa onde está errado na nossa vida, Senhor. Tire os pecados embaraçosos com a sua palavra. Ó Deus, não nos deixe ser apenas ouvintes, não nos permita ser apenas ouvintes, mas com a ação do seu Espírito Santo,
revigore-nos para que sejamos praticantes, zelosos da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. As nossas famílias, nós clamamos isso, Senhor. As nossas famílias precisam do Senhor. Nós queremos, como resposta ao Evangelho Salvador das nossas vidas, nós queremos com todas as forças que o Senhor seja o Senhor das nossas casas, das nossas famílias. Em nome de Jesus, nos sustente, Senhor, com a sua palavra. Ela é tudo que nós temos. Em nome de Jesus, nós oramos, amém e amém. Vamos louvar o Senhor, se coloque de pé no seu lugar e vamos encerrar respondendo em adoração a palavra de Deus.